Meus queridos, amados amigos, dêem glórias a Deus, seja para sair o som dos seus lábios ou dentro de si, porque você tem uma alma. Deus disse, seja alma vivente, e você se tornou criaturas de Deus. Mas através desse estudo que nós estamos lhe entregando gratuitamente, você se transformou em filho de Deus, porque você nasceu do Espírito Santo. Então você pode dar um glória a Deus. Eita! Porque os nascidos de Deus têm o nome escrito no livro da vida. Os nascidos de Deus têm a possibilidade de andar com Deus lado a lado, porque está escrito, andarão junto com Deus. Porque os nascidos de Deus verá a Deus, porque os nascidos de Deus têm um coração puro, porque o Espírito Santo purifica o coração dos nascidos de Deus. Entendeu? Entendeu? Eu, por exemplo, andei em vários lugares, eu vi várias pessoas professar uma fé, explicar, dizer e falar de uma fé. Mas foram poucos que ouvirem nascido de Deus. Porque os nascidos de Deus são aqueles que de boa vontade querem nascer de Deus. E Deus, por outro lado, quer que eles nasçam dele. Aí se cumpre Atos capítulo 17, ou 2, versículo 17, vai encher do seu Espírito Santo. Sou o missionário Mandri Tombi, estamos aqui através da Palavra de Deus e do canal. Você talvez está me visualizando através do YouTube. Aqui está mais uma mensagem aqui, @pr.manuelitombi. Facebook, TikTok, Kawaii, Instagram e YouTube. Missionário, onde eu encontro o Senhor? Nesses canais e também através da Igreja Apostólica Semeando Unção. Sim, os quarteirões, nas ruas, nos becos, em tudo que é lugar. Porque é agradável em Deus, para Deus, todas as coisas e principalmente você que venha nascer de novo. Nascer do Espírito Santo. Eita, que maravilha, hein? Eu passar aí e ver você cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Não há preço que pague isso, irmãos. Não há ouro, não há riqueza que pague uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu convido você a se encher do Espírito Santo. Vamos para a Bíblia, irmãos. Estamos estudando a respeito do Espírito Santo e mediante a nova testemunha. Nós sabemos que existem duas testemunhas para o homem, para nós seres humanos, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Falei do Espírito Santo mostrando no Antigo Testamento, na Antiga Testemunha, e estou agora mostrando através do Novo Testamento. O Novo, que é de Mateus a Apocalipse. Pega aí a sua Bíblia, abra ela em nome de Jesus Cristo, é óbvio. Abra aí em Gálatas. Conseguiu abrir? Glórias a Deus. Conseguiu, meus queridos? Vamos ler 2 versículos. Gálatas 4, Gálatas 6. Glórias a Deus. Conseguiu abrir? Gálatas. Vamos ler o versículo 6 de Gálatas 4. A carta aos Gálatas. Quem esteve naquela época teve o privilégio de receber as cartas na própria igreja. E nós temos a honra e o privilégio de receber as escrituras mediante a nossa língua, no português. Diz assim, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Abba, Pai. Olha que interessante. Eu falei no outro versículo sem perceber que existia esse. Todavia, uma vez eu já li.
Mas eu falei no vídeo anterior que o Pai, o Deus, o Todo-Poderoso, tirou de si o seu filho, colocou numa virgem, ela nasceu, concedeu a Jesus, não é isso? E veio Jesus. Jesus fez a obra dele, morreu na cruz, aí ele ressuscitou e deu a nós o Espírito Santo. Então vamos lá. O Espírito Santo saiu de Deus, entrou na virgem, fez Jesus, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e de Jesus veio o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, você entendeu? Todavia os três, por que nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo? Porque os dois é um só pensamento, uma só atitude, um só propósito, um só firmamento. Você entendeu? Você que é casado, a Bíblia diz: unirá o homem à mulher e a mulher ao homem e se tornar uma só carne. Não é isso? Assim é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, num só pensamento, num só propósito. E o que é o propósito de Deus? Que você venha se transformar filho dele. O mesmo desejo que o Espírito Santo quer que você receba ele, Jesus quer também e Deus quer também. Um só pensamento. Então nós lemos aí Gálatas 4, versículo 6, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Agora, no mesmo versículo, no mesmo capítulo de Gálatas, você pula aí 2 folhinhas e vai até o capítulo 6. Capítulo 4 nós lemos, pula para o versículo 6 agora. Versículo 6, capítulo 6, na verdade, versículo 8. O que diz aí? Capítulo 8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Você lembra que eu falei o que é nascido da carne é carne? Então, se você é um cristão, se você não é cristão, se você é de uma religião, de uma seita, de uma igreja, mas você não nasceu de Jesus, você não nasceu do Espírito Santo, você é carne. E quem está na carne recebe a corrupção. Por quê? Porque a carne, o diabo está dominando a carne, ele domina a carne. Por quê? Porque ele venceu a carne lá em Gênesis. A serpente venceu a carne. Ele dominou a carne, porque ele venceu Adão e Eva mediante a vontade que Adão fez. Adão desobedeceu à voz de Deus. E o maligno teve poder sobre a carne. Mas Jesus ressuscitou e tem o domínio, poder e honra e glória. Mas Jesus, ele quer te ajudar mediante o Espírito Santo dentro de você. Porque se você não receber o Espírito Santo, você não é dele, irmão. Eis aí porque muita doença, eis aí porque muitos problemáticos, muita dificuldade para os seres humanos, eis aí muita calamidade, porque quem é carne é carne, quem é o Espírito é Espírito. Se neste mundo só vivesse, se neste mundo tivesse só os da carne, seria guerra em cima de guerra, tragédia em cima de tragédia. Mas porque habitam os seres humanos aqui com o Espírito Santo, aí há uma balança. Mas quando esses nascidos de Deus forem tirados do mundo, aí, como diz o nordestino, como diz a mix nordestino, aí o bicho vai pegar. Porque quando os nascidos de Deus saírem do mundo, aí, meu irmão, a coisa vai ficar estreita. Mas o objetivo é você nascer do Espírito Santo. O objetivo é você nascer do Espírito Santo. Então vamos lá. Nós lemos Gálatas, agora vamos para o livro de Efésios. As cartas aos Efésios. Carta da igreja em Efésios, não é isso? Então vamos lá. Vamos ler 2 versículos em Efésios. Primeiro vamos ler aqui. Capítulo 1 de Efésios, versículo qual? Versículo 13, não é isso? Vamos ler aqui. O que diz? Em quem também vos estáis, pois que ouviste
a palavra da verdade e o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o selo de Deus, está escrito. O Espírito Santo é o selo de Deus para o ser humano. Se você não tem o Espírito Santo, você não é selado por Deus. Deus não te selou. Como assim? Igual eu ouvi uma pregação esses dias, que todos somos filhos de Deus. Não, irmão. Os filhos de Deus é aqueles que são selados. Você tem o selo de Deus dentro de você. E qual é o selo de Deus? O Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. O selo de Deus dentro de você é o Espírito Santo. Por isso eu aconselho que você busque Ele. Efésios de novo. Vamos para Efésios capítulo 5. Pula aí duas folhinhas. Pula aí duas folhinhas. Vamos para o capítulo 5, versículo 18. Em Efésios. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Outrora, irmão, outrora eu bebia todas. Eu dormia para beber e acordava para beber. Sabe, Paulo falou, não sejai-vos da noite, mas sim do dia. O que ele quis dizer? Não vos sejais da carne, mas sim do Espírito. Porque a carne tem desejo de viver embriagada. Porque está escrito lá em Provérbios. Aqueles que vivem na carne, eles vivem na ilusão do dia melhor. E não acontecem coisas melhores. Aí o que acontece? Vamos beber uma. Aí bebe uma para sorrir, bebe uma para falar, bebe uma para se alegrar, bebe uma para jogar, para participar de um esporte, bebe uma para isso, para aquilo outro, e aí muitas das vezes se torna a embriaguez. E a embriaguez é um perigo, porque você embriagado, você perde a noção da vida. Então Jesus disse, não vos embriagueis, mas sim enchei-vos do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 18. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Eis aí o sentido da vida. Enchei-vos do Espírito Santo. Queridos amados irmãos, nós estamos estudando a respeito do Espírito de Deus. Nós estamos estudando a respeito do Espírito de Deus. E é muito importante que você possa entender, compreender que Deus ele quer lhe ajudar. Porque nós lemos aqui Gálatas capítulo 6, versículo 8, o que semeia na carne, os nascidos da carne vivem de mal a pior. Um dia está aqui, outro dia está ali passando por dificuldade. Irmãos, o segredo da vida é nascer do Espírito Santo. Quer um conselho? Nós lemos Gálatas 4, nós lemos Gálatas 4, Efésios 1:13, mas observa, Gálatas 6, versículo 8. Todavia, todo o versículo que nós lemos aqui é a bênção para você, mas o principal, olha para mim aqui, o principal de tudo é você nascer de Deus. Mas como é que nasce de Deus? Enchendo-vos do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, irmão. Como se faz isso, missionário? Buscando. Em primeiro lugar, crer. Tem que crer. Crer que Jesus é o único verdadeiro Salvador. Na verdade, Ele é. Se você crê ou não crê, Ele é. Mas é necessário você crer. Porque a fé é o poder de Deus dentro de você. A fé é o poder de Deus dentro de você. E essa sua fé tem que levar para Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Aí você leva a sua fé para Jesus, coloca a sua fé em Jesus, aí Jesus, com bom prazer e agrado, porque é feita a vontade dele, para ele são todas as coisas, aí ele vai e derrama em você o Espírito Santo. Aí uma vez que você recebe o Espírito Santo,
tudo se revelará para você. Por quê? Porque o Espírito Santo vai revelar para você quem é Deus. Simples e fácil. Dá um abraço aí. Aê! Um beijo. Se inscreva no canal.